Boa tarde, meus chuchus do terceiro aninho do Colégio Objetivo de Nhandeara. Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Carol. Vamos iniciar nossa aula de português com as correções, as atividades da segunda-feira e depois a explicação do que vocês farão para a próxima semana. Tudo bem? Vamos então, antes de começar as correções, vamos falar um pouquinho sobre as características da fábula, que é o gênero textual deste bimestre. Então, é importante vocês lembrarem que a fábula é um texto curto, que possui animais, que animais agem como humanos e que tem uma moral no final. Vamos lá novamente? Eu falo e vocês podem repetir. Quais as características da fábula? É um texto curto, tem animais. Animais agem como humanos. E no final tem uma moral. E o que é a moral, hein? A moral é um ensinamento desse texto. É um ensinamento que a história vai trazer para o seu leitor. Aqui vocês tinham algumas morais que eu vou explicar para vocês, caso vocês não tenham entendido alguma delas. A começar por essa aqui. Devagar e sempre se vai ao longe. Bom, essa daqui, só de bater o olho, eu acho que vocês lembram de que fábula ela é, né? A lebre e a tartaruga. Por que devagar e sempre se vai ao longe? Porque a tartaruga, mesmo devagar, ela conseguiu alcançar os seus objetivos. Ela não desistiu, ela seguiu e conseguiu ser a vencedora. Assim nós devemos ser nossas vidas. Quando tivermos um objetivo, focar e não desanimar e não desistir. Quem ama o feio bonito lhe parece? Essa moral, ela faz parte da fábula a águia e a coruja. E ela representa assim que quando você gosta muito de uma pessoa, por mais que os outros achem essa pessoa feia, você acha ela bonita pelo sentimento que você tem por ela. Então, na verdade, a beleza, ela está ligada ao amor, né? E ela está nos olhos de quem vê. Então, na verdade, não tem ninguém feio. Opiniões são diferentes. Um acha uma pessoa bonita, o outro não acha. Um acha feio, o outro não acha. Mas essa moral, ela vai bem ao encontro dessa questão de quando você gosta da pessoa, às vezes você acha uma pessoa feia. Mas a partir do momento que você conhece, você vê que ela é uma pessoa legal, boa, bondosa, você passa a achá-la bonita por conta dela ser uma pessoa tão boa, agradável. Em casa de ferreiro o espeto é de pau. Essa moral, ela significa assim: quando você tem uma habilidade para algo, você acaba fazendo usando essa habilidade com as outras pessoas e você acaba sempre ficando para trás. Então, por exemplo, meu marido é montador. Aí uma vez em casa quebrou uma gaveta. Ao invés de ele arrumar essa gaveta, ele sempre falava assim: amanhã eu arrumo, amanhã eu arrumo. E aí ele arrumava das outras pessoas que ligavam para ele e em casa nunca tinha tempo. Então, por isso, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. O que nós fazemos sempre fica para os outros, a gente faz e nós deixamos nossas prioridades para depois. Os preguiçosos colhem o que merecem. Bom, essa aqui nós já trabalhamos, né, na Cigarra e a Formiga, onde a gente viu que a cigarra, ela não se preparou para o inverno. Ela apenas ficou se divertindo, cantando, e aí ela não tinha abrigo nem comida. Então foi bater a porta da formiga. Aí vem essa moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Então depois vinha aqui um exercício para que vocês fizessem, que era uma situação bem pessoal, que vocês tenham vivido, aprendido com essa situação e pensar em uma moral, né, que poderia finalizar essa situação. E aí vocês escreveram aqui. Esse momento nós iremos socializar quando voltar às aulas presenciais, porque assim não é uma resposta, aqui não tem uma resposta pronta. Correto? Aqui vocês tinham que também colocar os animais que poderiam fazer parte da sua história, aquela que você viveu e que você pensou em algo que você aprendeu. Depois veio a produção de texto, que é a proposta para vocês escreverem uma história
que finalizasse com uma das morais. Devagar e sempre se chega na frente. Trate os outros como deseja ser tratado. Desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. Os preguiçosos colhem o que merecem. Amigos pequenos podem ser grandes amigos. Então, aqui vocês tinham que pensar em qual historinha vocês iam reescrever ou também inventar. Poderia ser uma historinha nova, uma fábula nova. Depois vocês tinham que verificar nessa grade aqui de cartinhas pretas, você tinha que fazer a análise, né? Se você seguiu tudo que precisa no textinho, né? Como fábula. Se você escolheu escrever a sua própria fábula, essas personagens têm comportamentos humanos. O texto apresentou atitudes e fatos que combinam com a moral. As palavras foram escritas corretamente. Aí eu vou verificar assim que nós tivermos, né, a possibilidade de eu estar olhando esse material de vocês. Bom, você usou letras maiúsculas, prestem muita atenção nessa letra maiúscula, certo? Na letra legível. E aí a nossa aula, ela tinha terminado, na segunda-feira eu havia passado apenas essa produção, né, para vocês. Então aí eu vou explicar para vocês o que nós vamos estudar para a próxima semana. Então nós vamos aqui, ó, análise e reflexão sobre a língua. Nós vamos ver a questão da paragrafação, o uso do parágrafo. Ó, nós temos hoje para trabalhar a cegonha e a raposa. As duas histórias, vocês vão observar que trata-se da mesma, é de Ruth Rocha, fábula de Esopo, mas contada por Ruth Rocha. Então, num primeiro momento, eu gostaria que vocês visualizassem e observassem assim, qual diferença tem entre esses dois na forma como ele está organizado, né? Olha só, a cegonha e a raposa, né, em uma primeira situação e numa segunda situação, né? Ela está apresentada duas vezes. Vocês observam alguma diferença? É a mesma história, eu vou ler para vocês. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então, a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade. Mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez da raposa voltar para casa desapontada e faminta. Então, aqui é a mesma história, mas olha só como essa está organizada e como essa está organizada, certo? Então, pessoal, vocês viram o que a raposa fez? Ela era amiga da cegonha, ela convidou a cegonha para jantar, mas o que ela fez? Ela preparou comidas moles e ela serviu sobre uma pedra lisa. Como que a cegonha ia comer? Com aquele bico daquele tamanho, desse tamanho aqui. Ela acabou não comendo nada, né? Aí ela foi embora com fome. E vocês acham que a atitude da raposa foi correta? Vocês acham que é certo nós pegarmos e fazermos algo para prejudicar o outro? Existe uma palavra que chama-se empatia, que vocês devem aprender na Escola da Inteligência. Significa colocar-se no lugar do outro. Então, quando nós tivermos dúvidas se é certo o que nós vamos fazer ou falar, nós sempre temos que pensar assim, será que o outro vai... Será que eu gostaria que fizesse comigo? Será que isso é legal? Então, é um exame de consciência. É isso que a fábula provoca. Então, se nós pararmos para analisar, o que a raposa fez não foi certo, porque ela não disponibilizou a comida de uma forma que a cegonha pudesse comer. E não é correto fazer isso com as pessoas, não é verdade? Então, olha só, agora aqui nós temos os desenhinhos, e aí
vocês vão descobrir que diferentes momentos da fábula foram retratados abaixo. Então, olha só. Aqui, nós temos o primeiro momento que está retratando qual situação. Se você não lembra, volte no texto para ver qual é esse momento. Aí você vem aqui e escreve, é o momento em que... E aí você vem e retrata o momento. Aqui também, aqui é uma leitura visual. Vocês vão interpretar a imagem da situação que ocorre na fábula, mas por meio de desenho. E aqui ao lado, vocês vão colocar... Perdão. Vocês vão colocar aqui ao lado o que esse momento representa, certo? Depois, nós temos aqui um exercício que pergunta qual dos dois textos foi mais fácil encontrar os trechos de que precisava para explicar as imagens. Então, qual dos dois textos vocês acham? O texto 1 ou o texto 2? Ó, o texto 1, o texto 2, todo organizadinho em parágrafos, ok? Então, qual você acha que ele está de uma forma mais fácil? Então, depois, o que você observou para chegar a essa conclusão? Você observou a forma como o texto está disponibilizado, a forma como ele está organizado? O que você observou? Qual dos dois textos é mais fácil de ler? O texto 1 ou o texto 2? Aí você vem e faz um X. Aqui, nós vamos ver a questão da paragrafação. Como assim a paragrafação? Quando vocês eram pequenininhos, bem pequenininhos, lá no primeiro aninho, vocês aprendiam a fazer o parágrafo com essas imagens e com esses retângulos, tá? Hoje nós não fazemos mais retângulos, mas vocês colocam o dedinho, como a prof sempre fala, do espacinho de um dedinho, para poder começar o parágrafo, letra maiúscula. Então, aqui nós vamos ter que vocês vão ter que usar a cor vermelha e a cor verde, mas no primeiro momento eu não vou pedir para vocês grifarem. Eu vou ler e aí eu explico melhor. Essa versão está organizada em vários parágrafos. Observe o início de cada um, assinalado com um retângulo laranja, ok? Então, você vai observar aqui o início desses parágrafos, tá? Esses retângulos significam o início da paragrafação. E aí, pensando nesses retângulos, que cada um representa um parágrafo, vocês vão dizer quantos parágrafos tem no texto. Quantos parágrafos tem no texto? Você vai contar ali os retângulos. Quer ver como cada parágrafo traz um conjunto de informações ligadas a uma cena da história? Vamos ver o que está se pedindo agora. Você vai localizar com a cor vermelha o parágrafo que mostra o que a raposa preparou para o jantar. Então, você vem aqui. Quando você localizar o que a raposa preparou para o jantar, você pega e faz um X do lado, ou mesmo no retângulo. Porque se você grifa e depois, na hora da correção, você vê que está errado, fica difícil apagar o lápis de cor. Com a cor verde, mesma coisa, você vai fazer um xizinho. Depois, quando a gente fizer a correção, você passa o lápis todo embaixo da frase. Você vai, com a cor verde, localizar o parágrafo que explica o que aconteceu com a cegonha durante o jantar. O que foi que aconteceu com a cegonha? Você vem aqui e aí você faz um xizinho. Bom, uma fábula também pode ser contada em quadrinhos. E aí nós vamos conhecer o Corvo e a Raposa. Ela é bem divertida, mas vocês vão ter que montá-la para poder ler. Então, vocês vão observar esses números que estão aqui para vocês fazerem a sequência dessa historinha do Corvo e a Raposa. Vocês estão observando, ó, que tem o número 1, 2, 3, 4... 5, 6 e 7. Então, façam a leitura visual, olhem bastante para a imagem. Dá para entender a historinha só pela imagem. Mas aí nós vamos ter... Cada quadrinho corresponde a um parágrafo. E agora nós vamos ver como nós vamos fazer isso. Então, olha só. Aqui vocês vão ver a história, mas ela está desorganizada. A organização vai ser de acordo com os números que você vai colocar nas bolinhas.
Então você tem que achar onde essa história começa. Se ela começa aqui, ó. O corvo conseguiu arranjar um queijo em algum lugar. Veio voando com o queijo no bico até que pousou numa árvore. Então é aí que começa, ó. Aí você vem aqui e coloca número 1, certo? Depois você vai... Número 1 aqui, número 1 aqui. Aí você vai ver qual é o próximo, põe o número 2, o próximo, número 3. Fez isso, ficou tudo numeradinho, você vai vir aqui para escrita, certo? A hora é agora de escrever a fábula na sequência correta, observando a numeração que você fez aqui nas bolinhas. Então, quando você começar, aqui tem a margem, você vai dar o espaço de um dedinho e vai começar. Não precisa colocar número, só vai se guiando pelos números. O corvo conseguiu arranjar queijo em algum lugar, aí você continua na mesma linha, tá? Aqui foi para a linha de baixo, mas é o mesmo parágrafo, continua. Se tiver espaço, continua. A hora que acabar o espaço, vem aqui para a margem. E continua, e só muda de parágrafo quando mudar de número, certo? A hora que for pro número 2, aí vem pro outro parágrafo. Ah, coloquem o título, Corvo e a Raposa, pule uma linha e comece a escrita da historinha. Tudo bem? Será que deu pra entender? Bom, e aí a nossa aula... Para a semana que vem, ela encerra-se aqui na escrita da fábula do Corvo e a Raposa. E agora eu vou corrigir a tarefinha. Deixa eu ir lá no início agora, que eu tenho que fechar a aba da aula e abrir da tarefinha. Lições de casa. Então, a tarefinha que eu havia passado para vocês era a tarefinha da lição 4. Era essa daqui, a lição 4. Então, nós vamos fazer a correção dessa lição, e aí para a próxima aula ficará a lição 5 e lição 6, tá? Que vocês têm mais dias para poder fazer, então eu vou passar a lição 5 e lição 6. Então vocês tinham que se guiar aqui pelas informações, para vocês completarem aqui com os números. Então olha lá, palavra com 7 letras, trissílaba terminada com a 4ª vogal. Então, quando vocês observarem essas informações, vocês vão perceber que trata-se do ratinho. Aí vocês vêm aqui e colocam o número 1. Ratinho. Depois, palavra trissílaba formada por 8 letras. Qual vai ser essa palavra? Cordeiro, né? Cordeiro. É uma palavra trissílaba formada por 8 letras. Aí nós vamos ali prosseguir. Palavra com 7 letras, trissílaba, terminada com a primeira letra do alfabeto. Então, ao analisar, nós chegamos à conclusão de que trata-se da cegonha. Número 3. Número 4 é uma palavra polissílaba. Aqui, tartaruga. Número 4, tartaruga. Palavra de sílaba formada por 4 letras. Aí nós vamos aqui. Palavra de sílaba formada por 4 letras, leão, número 4. Próximo, palavra de sílaba formada por 4 letras é 5, perdão, 5. 6, palavra trissílaba formada por 6 letras. Aqui, ó, raposa, número 6, trissílaba com 6 letras. Palavra de sílaba, né? Palavra de sílaba e a primeira sílaba é formada por 3 letras. Qual será aqui, ó? Corvo. Ela é de sílaba, corvo. E a primeira sílaba é formada por 3 letras, C-O-R, certo? E a palavra monossílaba, que é cão, que aqui vem o número 8. Aí vocês farão a tarefinha da lição 5, que vocês vão analisar a ilustração dessa capinha desse livro maravilhoso. Vocês vão ver essa ilustração e dizer que história será que está sendo apresentada, né, representada na capa das fábulas de Esopo. Aí vocês têm algumas opções aqui, aí vocês podem pintar a opção ou fazer um xizinho para depois pintar se quiser esperar a correção, certo? Então, depois vocês vão ler a versão original dessa história,
Mas antes você vai preencher o quadro com o título da fábula encontrado nessa questão anterior. Você vem e coloca aqui o título, que é o correto entre essas três, você escreve aqui, tá? Aí depois você vai responder as questões de interpretação e nós vamos para a lição 6. Na lição 6, vocês terão os balõezinhos. Esses balõezinhos precisam ter as suas personagens que falaram isso. Você vai desenhar e colorir. Então aqui, ó, desenha as personagens dessas histórias que tiveram pensamento. Quem foi que falou isso? Aqui na cidade está muito difícil encontrar queijo. Você vem e desenha. Não parei de trabalhar durante todo o verão. Quem será que falou isso? Devagar e sempre se vai ao longe. Quem me dera comer aquelas uvas? Então, pessoal, vocês vão desenhar as personagens e depois você vai dizer alguém, você vai pensar em alguém que você indicaria a leitura de uma das fábulas citadas. Pessoa que gosta de ler, de repente você indicaria para o seu amiguinho, para o seu irmãozinho, para sua mamãe, para o seu papai. E aqui você explica por quê. Ah, é porque minha mamãe adora ler, porque meu irmãozinho gosta muito de fábula, ok? Então é isso, essa é a tarefinha. Nós fizemos as correções, eu expliquei as atividades da próxima semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo e abraço no coração. Amo vocês e até segunda.